Hum. Foi ontem que você falou que tentou tirar essa semana? Então, essa situação que ficou complicada, né? Dessa classificação genérica, e aí os dados realmente ficaram, né? É, mas só lembrando que, independentemente do que está no relatório, eu sei que, às vezes, há serventias que têm o SIGA, enfim, e precisam demonstrar ali aquele relatório de acompanhamento. Então, aquilo ali precisa estar retratando mesmo a realidade. Mas o que eu peço é que vocês falem, né, para os auditores que aquilo ali precisa, aquele relatório especificamente precisa de um certo tempo para atualização. Independentemente disso, a gente tem um relatório analítico que retrata exatamente o que está acontecendo naquele momento, tá bom? O relatório por tipo de andamento, não, processo sem andamento. Há mais de 60 dias. E, mas quais os filtros que você fez lá embaixo? Tá. Mas, assim, isso aí, essa situação, quando acontece, porque assim, o relatório vem trabalhando certinho, né? E eu fico feliz com isso, doutor Leonardo, é porque as pessoas que, lá na DGJUR, né, que recebem essas informações, os colegas, até os próprios magistrados, têm contribuído muito para a gente melhorar esses relatórios. Né? É claro que, na parte técnica, né, do sistema, a gente não consegue influenciar, isso depende da DGTEC. Mas a melhoria, né, botar mais indicador, mais relatórios, como a gente solicitou agora, relatório de processos sentenciados da meta. Então, não vão ter só os não sentenciados. Agora vão ter também o relatório analítico de todos os processos que eles deram sentenças e que pertencem à meta. Então, assim, para ficar muito, muito claro, né, para os juízes, para os cartórios, exatamente, para que eles possam saber agir, né, onde eu vou atuar aqui. Mas, assim, isso é fundamental. Eu vou deixar, no final, o e-mail, né, que a gente fez exatamente para apoio aos juízes e aos servidores nessa parte de relatórios da DGJUR, e aí vocês podem, a partir de agora, qualquer sugestão, reclamação, a gente pode fazer esse link ali com a DGTEC, porque a gente tem mais facilidade de tratar com os analistas diretamente. Né? Mais alguma pergunta? Não. Pode falar. Se você abrir para pergunta agora... Boa tarde. Na questão da remessa, você abriu, passou já o assunto, mas... Não, eu vou abrir já para... Vou abrir. É porque, assim, esse é o último relatório, que é o de petição, que eu queria mostrar. E não só petição, esse é só um exemplo. Mas, especificamente, para o gabinete que quer... eu preciso sentenciar. Né? Então, equipe, qual é o processo hoje que eu tenho aí? Tirar um relatório, por exemplo, de despejo, só execução, enfim, o que for, a gente tem condição de extrair relatórios especificamente dessas classes. Tá? Isso ajuda bastante. Principalmente esse relatório é utilizado bastante para os serventes saberem das cartas precatórias. Que, às vezes, né, vem carta precatória que está ali e que fisicamente já foi embora ou virtualmente não existe mais, mas está impactando ali no acervo geral. Eu acho que agora a gente pode abrir as perguntas. Colega, você quer fazer a pergunta já? Sim. A respeito de remessa, eu tive numa serventia que o chefe, quando tinha vários apensos e o advogado só quer em um, ele colocava remessa, outros, e embaixo, na localização, ele colocava vista ao advogado. Está correto? Não, está errado. Está errado. Tem que fazer a vista completa. Exatamente. Entendi. Porque o indicador do relatório ele não vai estar refletindo na realidade. A gente tem um indicador de processo remetido ao advogado. E que o remetido outros não existe no relatório. Então, esse processo vai ficar no limbo, que eu não vou conseguir enxergar no relatório de acompanhamento de indicadores esse tipo. E não é normal, né, não é comum a serventia extrair um relatório analítico de processos remetidos outros. Na verdade, esse remetidos outros, a gente está até tentando retirar, porque
né, para não causar algumas situações, como a gente verificou em algumas comarcas do interior, de processos que estavam sendo remetidos para dentro mesmo ali da serventia, e isso estava distorcendo a estatística. A mesma questão acontecia com o gabinete, que o juiz só falaria em um processo, e aí ele faria remessa, faria o novo que é para o gabinete, e os outros está colocando remessa a outros e colocava embaixo o gabinete. Então, isso também não é possível. Seria só para movimentar, porque o processo saiu do cartório e ele, assim, no entendimento, né? Remessa a outros não é para usar. A gente tem que definir tá para onde está indo. usar. Então, é o que eu falo. Assim, tem coisas do passado que a gente precisa ainda tratar. E é claro que, às vezes, a gente consegue identificar algumas coisas no sistema e, né, fazer diferente. Mas processo ao gabinete é conclusão. Né? Processo para advogado e vista de autos. Também abre? Não. Sim. Depende. Por exemplo, se for a conclusão e o juiz pediu naquele processo, se ele sentir necessidade, ele vai pedir para abrir no outro. Ou então vai despachar também sem conclusão. Enfim, ele vai verificar se há possibilidade, né? Porque, na melhor, verdade, então, que fique parado mesmo, né? Para retratar a realidade. Você fala o seguinte, ele está aguardando a conclusão dentro do cartório ou não? Ninguém se manifestou, ele está parado. Está parado? Não, eu acho que ela está querendo dizer o seguinte, vamos supor que tem um processo com 2 apensos diferentes, uma execução e um embargo, alguma coisa nesse sentido. Veio um peticionamento direcionado a só um dos processos, o que geraria a abertura de conclusão em um dos processos. Mas num outro, por exemplo, a execução está suspensa porque está se julgando os embargos, né? Mas, na hora de ir, como eles estão apensados, eu acho que o que ela está querendo saber é qual é o andamento que vai se dar naquele que está apensado e que não está se abrindo a conclusão. É o que está... Abre-se conclusão no que está sendo provocado. É o que eu falei. Alguns cartórios estão fazendo isso, para ele não aparecer no relatório de processos paralisados. Aí dão qualquer tipo de andamento, mas não abrem conclusão. Não, porque é aquela situação que eu falei. Se aquele processo já tiver terminado, eu posso desapensar e mandar embora. Mas, se ele não tiver terminado, e se eu achar que... Eu posso abrir conclusão. Né? Porque, assim, se eu começar a dar um andamento nele, eu vou perder a rastreabilidade de quanto tempo ele está parado. E isso prejudica o jurisdicionado. Mas, respondendo a sua pergunta efetiva, entrou petição em um dos apensos, vai ser aberta a conclusão nesse um dos apensos. Se o juiz entender que ele precisa despachar nos outros, ele vai fazer isso com certeza. E aí vai ser regularizada. Porque eu só posso abrir conclusão o que o juiz vai falar efetivamente. Exatamente. Mas aí o outro foi o quê? Sem conclusão? Sem, e ele vai aparecer no relatório de processos paralisados, só que eu, como gestora, vou saber que aquele está paralisado, porque ele realmente tem que estar paralisado. Não, ele precisa suspender, então o juiz defere uma suspensão ou determina uma suspensão, porque, suspendendo o processo, ele não vai aparecer no relatório de processos paralisados. Né? Então, assim, a gente tem essa situação de efetivamente retratar essa realidade. Okay? Por isso, só mais uma ideia, por isso que é importante sempre encerrar a questão dos processos secundários, como a Carla já tinha falado. Inclusive, a importância também nos processos criminais, porque o CPC, como regra, colocou o encarte dos secundários, das questões incidentais, dentro do processo principal. O CPP não. Então, permanece a regra anterior. A gente pode abrir? Pode abrir para o pessoal que está assistindo remotamente. Né, o doutor Luiz. Bom dia. Antes de abrir para o pessoal à distância, o colega aqui vai fazer uma pergunta. Eu sempre fiquei um pouco na dúvida quanto às sentenças expurgadas, né? Qual o conceito delas? Tem até no manual, não sei se ainda tem um conceito, né? E a importância disso, você comentou rapidamente, assim, a diferença em relação às sentenças, e eu acho que a Comarc alterou recentemente o conceito de sentença expurgada. Se você pudesse tratar um pouco. Na verdade, existe uma resolução, né, que identifica, né, para essa produtividade do juiz quais sentenças serão válidas, porque sentenciar embargo de declaração não é aceito como uma produtividade, então isso não caberia. Então, existem algumas classes que são definidas,
Especificamente, não vou ter todas aqui, mas o nosso departamento, que é o DEISE, o senhor querendo, eu peço para que eles enviem especificamente para o senhor quais são as classes que entram nessa Nesse conceito, sentenças né? válidas, né? Porque não são sentenças expurgadas. O indicador ele dá uma ideia diferente, mas sentenças expurgadas são exatamente as sentenças que são contabilizadas, são as válidas para que o senhor atinja o mínimo lá para ganhar a remuneração pela. Quando tem aquela, acho que é mediana, né? Isso, ela é o conceito. A mediana ela é obtida com base no conceito de sentenças expurgadas? Isso. O que acontece, doutor? Hoje, o conceito atual não é de mediana, e sim a média. Perfeito? E respondendo a sua pergunta anterior, a regra geral é que praticamente quase todas as classes são computadas para fins de produtividade de juiz em relação à acumulação para o recebimento daquela adicional. Perfeito? E o que acontece? Quase todas as classes como regra. Algumas classes são expurgadas, ou seja, do cômputo, exemplificando as classes de execução fiscal, porque estaria distorcendo todo o trabalho de análise crítica dessas situações. Entendeu? Então, algumas classes são expurgadas para fins de distorção estatística. É claro que o magistrado, eu trabalhei e fui designado para um juiz de central dividativa. Fui designado para a vara da infância e da juventude, onde julguei muito pedido de providência. Muito apuração de ato infracional, processo de execução de apuração de ato infracional. Ou fui para o GCRIM, sentenciei muito inquérito. Sentenciei inquérito. Tem essa discussão também. Então, algumas classes não são computadas para fins gerais, mas são na justificativa do magistrado e fundamenta lá. Para fazer o equilíbrio e para fundamentar essa eventual tomada de decisão da administração superior. Eu sei que a sentença de desembargos, né, não conta, isso eu sei de cabeça, né? A segunda sentença dentro de um processo, sim, eu acho já que também não conta. Algumas já estão computando em determinados casos. Já estão computando. Né? Essa de petição, o que tivesse classificado como petição civil não estava contando, e também o classificado genericamente também não estava contando, né? Justamente por... A providência que você comentou conta, que eu já fiquei na infância, conta, né? Então, e tem muitos, acontece isso, por isso que tem muitos apensos, né? Fundamentei. Agora, tem o glossário, né, que dá para obter na própria internet do tribunal, tem lá com esses termos, enfim, com realmente o que conta, o que não conta, e é algo que a gente tem que estar sempre se atualizando, porque vai mudando também, né? Esse tipo de sentença, uma hora entra, outra hora sai, enfim. Toda hora está em mutação esses conceitos, né? Alguns procedimentos de abrigo na vara da infância que não contam, por ser um procedimento administrativo propriamente dito. Oi, doutor Mondego, sim. Quando o processo ele vai para a instância superior, você disse que ele sai do nosso acervo, correto? Sim. Saindo do nosso acervo, nós não podemos movimentar esse processo. Sim. Porque ele estaria... Eu estou falando do processo eletrônico. Eletrônico. Tá? Uhum. Ele estaria lá em cima, então não pode se modificar. O que tem acontecido no juizado fazendário? Lá, em caso de medicamento, quando o processo sobe e tem tutela ainda correndo, e a pessoa vem pedindo dinheiro e vem tentando buscar esse medicamento, o relator, na turma recursal, ele entende que ele não pode apreciar e deferir medidas lá em cima. Eu, quando estava na turma recursal, fazia, mas só que o fato é que hoje eles não fazem. E eu não posso movimentar aqui embaixo o processo, porque não tem processo. E nós criamos um secundário. Uma execução provisória. E o nosso um número completamente diferente. Ganha um novo, é como se fosse uma carta de execução daquela sentença no ou da decisão. No finalzinho, uma letra, traço A, ou não? É um número comum? Não, número completamente novo. Completamente novo. Esse que é o problema. Porque esse secundário... Mas aí você vincula, né, Marcelo? Você vincula. Não, eu acho que a distribuição é... Não, nós não fazemos essa vinculação. Aí que está. Tentamos colocar esse número, essa letrinha, e não conseguimos. Entendi. Então, a gente está criando um número completamente novo. Né? Então, aí
tecnicamente, não é um processo novo. E o que acontece? Quando o processo volta da turma recursal, decidido, aí que nós vamos apreciar, fazer a vinculação desses processos. Eu determino o cancelamento daquela distribuição desse processo que estava aqui embaixo, que não é nada, na verdade, e manda pensar no principal. Mas eu acho que ele mascara uma estatística que, na verdade, não existe, porque não há processo novo. O senhor cancelando, desculpa, mas o senhor cancelando o processo, a distribuição... Sim, ele vai voltar ao normal. Né? Assim, vai sair do acervo, mas ele não vai perder o histórico. Pior se fosse a exclusão, né? Excluindo do sistema e perde todo o histórico. Mas, no caso do cancelamento, não. Mas o que seria melhor para a distribuição, para o para esse caso? Né? Porque medicamentos todos a gente defere a tutela e fica a gente vai sempre criando... Eu acho que você tem que tratar isso como execução provisória. Eu tive um caso recente lá na 32 Civil, que é mais ou menos isso que você está falando. Né? 2 empresas entraram contra outras empresas pedindo revisão contratual, se reconheceu a ilegitimidade de uma das empresas autoras e essa empresa foi extinta do processo. Sobreveio a sentença, né, de extinção, com fixação de honorários, tal, não sei o quê, transitou em julgado a questão dos honorários e os advogados quiseram executar os honorários, mas o processo já estava lá em cima. Então, eles entraram com a execução da sentença provisória, né, e eu mandei a pensar para ficar vinculado ao processo que é o principal. O processo principal inclusive está em recurso especial já, e a gente está executando aquela sentença no que tange aos honorários. Não, numeração completamente diferente, enfim, uma nova distribuição, e ao final vou dar a sentença de extinção da execução. É isso. Só em reforço ao entendimento dos senhores, que o próprio CNJ estabeleceu na tabela processual unificada, exemplificando a execução provisória de decisão. Para reforçar, então, não só de sentença, até de decisão tem provisória. Como classe processual. A decisão que antecipou a tutela. Né? Mas depois eu só não tenho, nessa execução provisória, né, às vezes você dá uma sentença terminando com esse apenso secundário, porque, na verdade, ele não acaba. Né? Ele vai prosseguir e o processo principal vai vir, confirmando a sentença. Vamos supor, confirmou a sentença e aquela decisão. Vai se apensar e os 2 processos correriam, porque eu não posso extinguir um. Então, eu tenho cancelado a distribuição quando volta. Não sei se é o correto, né? Só por causa da estatística. Para não ficar em duplicidade aí, né? O medicamento não acaba. É verdade. Ele não acaba, ele continua. Tem alguns casos, até aproveitando o gancho com a doutora, que eu vi os senhores falando, a questão das varas de família, que, na minha visão, eu achava que necessitaria de uma melhor regulamentação, inclusive da corregedoria. A questão do desarquivamento dos processos da vara de família é um exemplo, que a senhora falou. Essa questão da numeração, se é a numeração nova ou se é a numeração que acompanhando o processo principal, referenciando o processo secundário, essas são as questões que a gente pode interagir melhor com a corregedoria. Não, mas isso já está definido, da numeração única já está definido pelo próprio CNJ, que é um novo processo. É novo processo, fala isso. A gente pegou a vara de fazenda... Fala no microfone. A exoneração de alimentos pode ser processada nos próprios autos da ação original, não modificação de cláusula, que aí é livre distribuição. Eu não sei se seria viável. Essa sentença de exoneração, muitas vezes até é trabalhosa, em alguns casos, e não é computada quando é processada nos próprios autos da ação de alimentos. Então, acho que tem algumas peculiaridades de vara de família que até deveriam ser revistas. Para fins de sentença expurgada. São computados geral, não sentença expurgada. Não são expurgadas, né? São... Então, aí nessa situação, o que o magistrado tem que fazer? Eu sentenciei e não foi levado em consideração para fins de produtividade de juiz naquele cálculo. Entendeu? Então, o magistrado vai ser computado estatisticamente no critério geral, mas não para sentença expurgada. O que ele faz? Justifica a COMAC, que é o órgão que vai decidir a situação.
Quando não tem um procedimento, a gente tem que realmente a preocupação do Dr. Mondego, acredito que não duplicar, né, o acervo, porque houve, né, uma nova distribuição e ele segue depois apensado, não. O senhor cancela. Não, eu mando cancelar e arquivar. Não. Tudo, digitaliza e coloca nos autos principais. Entendi. Eu vou pensar sobre essa sua hipótese. Eu vou pensar sobre isso, Marcelo. Ele dá a sentença determinando o cancelamento da distribuição, né? Nem por sentença, né? É por decisão, no Não, caso, né? Fica sem sentença. Eu tenho medo também disso no futuro, por não ter uma sentença, impactar de alguma forma que foi um processo arquivado ou cancelado. Não, mas eu acho que o cancelamento da distribuição sai do acervo, né? Sai do acervo. Sem sentença. Não, mas sai do acervo. Sai do acervo, o cancelamento sai. Mas é uma boa sugestão aqui para deixar para discussão. Eu vou pensar nessa sua hipótese aí. Eu vou conversar com o pessoal da informática e ver, né, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Falar com o Fábio também. E aí a gente tenta chegar a um consenso sobre isso. Pessoal à distância, eu vou abrir aqui na medida que eu vou vendo. Cabo Frio levantou. Cabo Frio levantou a mão, então eu vou dar a palavra a Cabo Frio. Ótimo, bom dia. Alessandra, juíza de Araruama, estão me ouvindo bem? Tô sim, Alessandra, bom dia. Olha, eu tenho 6 perguntas, mas vou limitar a 3 aqui, que eu não quero me estender. Uma delas é sobre Meta 2, semana que vem eu pergunto então, é isso? Semana que vem vamos falar sobre Meta. Não, tá bom. Então, volta um pouquinho, por favor. Arquivamento especial, a minha preocupação é com a transparência da sentença que eu dou para determinar aquele arquivamento especial que eu preciso de autorização prévia da corregedoria, que é o exemplo aí. Advogado está com processo desde 2012, não devolve, todo o procedimento de cobrança de autos esgotou todas as medidas necessárias, e aí nós vamos proceder a esse arquivamento e eu relato no arquivo de Word, porque eu não posso fazer isso, obviamente, no DCP, tudo o que aconteceu durante esses anos de cobrança de autos. Estou sendo clara? Sim. Sim. E aí, esse relato, eu queria lançar, não sei onde, para que, por exemplo, daqui a 2 anos, e esse processo sofreu um arquivamento especial, o que aconteceu nele? Fica lá na pastinha do cartório, lá a sentença de Word, mas tudo que aconteceu nas nossas tentativas de localizar esse processo, como é que eu poderia dar transparência no sistema para isso ser lido? Na verdade, doutora Alessandra, esse procedimento é administrativo, né, como está na consolidação. Entendi a sua pergunta. O problema é que, se o sistema recebe alguma informação, ele vai entender que aquele processo está de volta no acervo. Então, fica complicado a gente fazer um ato ordinatório, por exemplo, e colocar todas essas informações, porque ele não entenderia que o processo está aí. Mas, como também vai ser um processo arquivado especialmente por autorização da corregedoria, acredito, sim, é uma sugestão agora que me veio à cabeça, que a gente pode inserir essas informações no ato, né, não só na observação, mas no ato, para ficar registrado, no ato ordinatório, e depois solicitar essa autorização da corregedoria, porque como é que faz isso? A gente manda um e-mail para o arquivamento especial, né, que é a DGTEC que vai receber, com a autorização da corregedoria, entram em contato com o seu chefe de serventia e habilitam para que, naquele momento, ele possa arquivar especificamente esse processo. Então, não vejo óbice em a senhora registrar, mesmo dando um novo andamento ao processo, e depois a corregedoria autorizar esse tipo de arquivamento especial. Essa seria a forma. Alessandra, por acaso, quem defere os arquivamentos especiais sou eu. Sei. Sim. Eu envio as sentenças para o seu e-mail.
E eu vejo alguns colegas fazendo na forma de sentença, alguns colegas fazendo na forma de decisão, retratando esse histórico todo, que, ó, considerando que já foram expedidas todas as diligências, né, o advogado já foi intimado, já houve tentativa de busca e apreensão, tal, requer o arquivamento especial, tal, e aí eu autorizo. E aí isso é um andamento do processo, é como está lá. Eu não sei se no ato da sentença ou da decisão que ele futuramente vai dar, né, se ele vai efetivamente fazer nova menção a esses considerandos todos. Mas eu pelo menos recebo muita certidão como ato ordinatório, retratando essa situação, né? E aí, com base, né, no que está sendo certificado pelo cartório, de que já esgotou todos os meios de localização do processo, eu dou autorização e fica devidamente registrado isso. Então, aí a gente pode até fazer... Eu posso lançar a sentença no sistema, porque assim, retorno ao advogado em branco. Aí o meu cartório diz, doutora, não pode dar... Para a senhora lançar uma sentença no DCP, a senhora tem que obrigatoriamente, como refém da informática, no bom sentido, dar baixa do retorno. Esse retorno não existiu. Então, eu não toco no DCP. Para eu lançar no DCP, eu tenho que dar baixa do retorno por questões de informática. É verdade. Eu posso mencionar na minha sentença, olha, dei baixa no retorno aqui, mas não houve efetivo retorno. Então, eu posso fazer isso? Não sei. Vou buscar saber. Te informo. Na verdade, se a gente der devolução, lá na frente, é o que eu me preocupo muito com as heranças que a gente hoje está recebendo em razão, né, do passado. E se preocupar com essa informação. Porque se a gente der a devolução, isso demonstra que houve a devolução. Por mais que haja uma sentença depois, pode ser confundida como uma sentença final, né, e não possa entender isso. Então, assim, talvez a gente tenha a possibilidade de verificar com a DGTEC, de liberar... A possibilidade de fazer um ato ordinatório independente da devolução. Devolução. E aí, sim. Ou até mesmo uma conclusão para ela e ela lançar como sentença, né, e descrever ali. Né? Mas aí a gente vai levar essa Está anotado aqui, Alessandra. Eu vou fazer contato com o pessoal do arquivamento especial e agora até eu quero saber como são essas certidões, porque eu vejo as certidões e eu recebo por PDF, né? Porque, enfim, eu não estou acessando o DCP para autorizar, são e-mails que eu recebo, e no PDF me parece a formatação do DCP com um ato ordinatório dizendo isso, que já esgotaram todas as diligências. Enfim, então eu vou também indagar eles como é que isso acontece na prática no DCP. E aí, assim que eu tiver uma posição, eu esclareço a você e demais colegas que, porventura, também tenham interesse nessa questão. Doutor Leonardo, só uma parte. Hoje, para fazer o arquivamento especial para esses casos que estão, né, o processo está fora, a DGTEC não mexe no movimento e possibilita o arquivamento especial. Na verdade, o que a gente vai tentar é que, além do arquivamento especial, haja a possibilidade de inserir essa sentença, essa conclusão aí, né, essa decisão, enfim. Tá bom? Mas hoje, todo o procedimento é administrativo. O cartório faz tudo, coloca numa pastinha, tem todo o registro de todos os processos que foram arquivados especialmente. Hoje, o procedimento é administrativo e realmente não entra nada no sistema, a não ser o arquivamento especial. Posso fazer a segunda pergunta? Pode. Posso continuar? Sobre restauração do processo, dos autos? Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. A restauração, isso eu determino de ofício. Ninguém ofereceu peças, e eu expedi ofícios e determinei essa restauração. Esse processo vai ganhar um número novo. E o número anterior, o antigo, por exemplo, desse advogado, ou outro, né, que está com o processo desde 2012 e não foi localizado. Esse número antigo, então, eu solicito arquivamento especial e sigo na restauração com esse número novo. Isso. Eu mando meu cartório fazer a distribuição de ofício. Isso. Tá. A restauração ganha um número novo e outro processo... Antigo. Arquivo especial. Em alguns distribuidores, isso está sendo feito automaticamente. À medida que a restauração, automaticamente tem um arquivamento especial do processo sumido. Mas não são todos, não sei se isso continua, então não posso afirmar, mas já vi em alguns distribuidores fazendo dessa forma. Eu vejo também muitos juízes certificarem que intimaram as partes para fazer a restauração e, considerando
a inércia das partes, a gente arquiva o anterior e não se faz a restauração, porque as partes não tiveram interesse. Eu também vejo algumas certidões nesse sentido. Acabou de ser dito dessa forma. Perfeito. Aí minha última não é nem pergunta, é só a confirmação que eu estou inconformada com uma informação aqui. Quando a minha sentença vai para apelação no tribunal, isso diminui o meu acervo geral? Sim. O número do acervo geral? Sim. Eu sabe, já falar duas vezes e eu estou inconformada. Será que eu entendi direito? Não, é verdade. Para o tribunal, no caso dos juizados, para a turma recursal e para o núcleo de arquivamento. Todos esses retiram o processo do acervo geral. Posso fazer só a última pergunta? Prometo. É sobre o processo já arquivado há anos em que houve uma restrição veicular. E aí, já com cancelamento, sentença lançada, dá para ver bem transparente todo o andamento que ele teve. E a sentença determinou a retirada da restrição veicular pelo Renajude. Aí hoje, por exemplo, chega um ofício do Detro, já chegou até o ofício do presidente do TJ, encaminhando ofícios do Detro, dizendo esse veículo está aqui no pátio e tem uma restrição aqui veicular da sua vara de 5 anos atrás. Aí eu retiro, porque eu já verifiquei, tem que retirar mesmo, online pelo Renajude. Mas só eu não preciso desarquivar esse processo, ao meu ver. Fazer isso e mandar de volta para o arquivo. Só se você quiser materializar o ato, né? Registrar. Se você quiser registrar que você está fazendo o desbloqueio, digamos assim, você vai acabar dando um andamento. Agora, se você só quiser desbloquear sem materializar, você não precisa nem arquivar, porque esse desbloqueio é direto no Renajude. Só que aí não vai ficar registrado, né? Vai ficar lá no Renajude, mas não no teu histórico do processo. Aí minha preocupação é a transparência. Eu retirei e não vai estar constando lá no DCP. Eu desarquivaria e daria uma decisão. Ó, na data de hoje, determinei a baixa da restrição, tal, e se for já o processo eletrônico, eu imprimiria o documento e anexaria esse documento no processo, né? Eu acho que é a forma melhor que a gente tem de dar transparência a tudo, né? E depois arquivava de novo. Obrigada. Niterói tem alguma pergunta? Caxias? Alguma pergunta, Caxias? Não? Volta Redonda? Também não? Eu só estou com esses 4 aqui no vídeo. É porque os outros 2 não tem ninguém nas salas. Então... Eu deixei só esses que tem pessoal para poder deixar mais focado para vocês poderem enxergar melhor aí. Mas Petrópolis e Campos... Petrópolis e Campos tinha gente assistindo. Petrópolis era um pessoal que está tendo curso na sala de ESAD, não era... Ah, tá, entendi. Bem que eu percebi que tinha uma pessoa ali. Campos também, né? E Campos está vazio agora no momento. Tá bom. Então, terminamos a fase de perguntas. Pode. Não, a colega aqui, a Renata, tem uma pergunta a fazer. Espera aí, Renata, só um minutinho para o microfone, para o pessoal poder ouvir. Eu acho que na vara de família o grande gargalo é a execução de alimentos, né? No meu caso, é uma regional bastante carente, que é a da Pavuna, eu nem preciso falar das dificuldades. Nessas execuções de alimentos, seja sob o rito do antigo 733 e antigo 732, né, que é a expropriação, em muitos casos nós temos a suspensão da execução, que dividem aquele débito em, às vezes, 80 parcelas. Aí eu queria saber, para impactar menos a estatística, o que vocês recomendam? Então, a suspensão ela tem um andamento específico, né? Se o cartório lançar a suspensão, ela vai continuar no acervo, mas não vai impactar no indicador de processos paralisados. Então, continua no acervo. Esse é o problema das transações com muitas prestações previstas, né? Às vezes, devedores aí bancários, de financiamento, né? Fazem acordo de 36 vezes de parcelamento, né? Há juízes que suspendem. E eu suspendo lá na minha vara. E manda para o arquivo provisório. Mas a gente
Não, aí sai do acervo. Não, ele suspenso, ele não vai impactar naquelas questões de paralisação do processo, tal, mas vai estar contando no teu acervo. Se você mandar para o arquivo provisório, ele sai do físico, mas ele está no geral. Sai do geral também? Qualquer arquivamento sai do geral, seja arquivamento provisório, especial ou definitivo. Aí até eu estou aprendendo aqui, tá vendo? A única situação é que ele vai continuar, se for, no caso, pendente de meta, porque o que está no arquivo provisório, sem sentença, está sendo enxergado pelas metas. Mas isso a gente vai falar na próxima semana. O problema que eu acho de arquivar esses processos que estão pendentes de cumprimento de acordo é que, muitas vezes, o advogado quer mensalmente peticionar, juntando o comprovante de pagamento, enfim. Aí você acaba que você arquiva, ele peticiona. Aí você arquiva, ele peticiona. Então, eu não arquivo. Eu deixo só suspenso, fica na serventia. Prestação de contas de família. É uma prestação aí alongada. Prestação de contas de família. Exatamente. E aí, no final, quando cumprirem lá, sei lá, 36 parcelas, aí arquiva definitivamente. Acho que é o melhor caminho, né? Uhum. Aqui nessa cartilha, eu ainda coloquei alguns relatórios que eu acho que vão ser bons ali para a gestão do gabinete, que o cartório também já tem ciência. O objetivo da DGJUR com essa cartilha é exatamente isso, é dar uma ferramenta para que o juiz possa verificar, né, como extrair esses relatórios analíticos e como trabalhar também junto ao cartório, que já tem ciência de tudo. Então, assim, tem alguns que eu especificamente de processos arquivados provisoriamente, né? Então, a gente tem como extrair isso. Não, isso não está aí, só está aqui na cartilha. Eu deixei também o de processos eletrônicos, que eu acho que o juiz precisa saber quantos processos eletrônicos tem na vara. Processos eletrônicos sem andamento, e isso é uma situação que atualmente está vindo bem impactada. Quando a gente tira uma relação de processo eletrônico sem andamento, vem absurdos, assim. Porque o processo eletrônico, ele fica, às vezes, se o cartório tira de uma pasta, de uma pasta virtual para outra, isso aí não altera na paralisação dele. Ou seja, o impulso processual não está sendo contabilizado. Então, não adianta ele vir lá na pastinha que o de prazo está vencendo, aí ele tira dessa pasta, bota na outra para tirar, né, desse vencimento. Mas o relatório vai avisar que ele está sem andamento. A importância da extração desse relatório, ela é muito visível, né? Eu outro dia estava dando uma sentença. E, normalmente, quando se abre conclusão ao juiz, é CONQ-J, né? Está lá na pasta CONQ-J e estava bonitinho na pasta CONQ-J. Aí eu lancei sentença, já tinha visualizado que seria de procedência ou improcedência, agora não me lembro. Tinha lançado, então, o tipo de sentença. E aí eu comecei a fazer, né? Parei no meio, porque, enfim, né, na corregedoria sempre entra alguém no meu gabinete para alguma coisa, porque eu também estou ajudando a vara, né? O colega está lá, mas eu estou ajudando, estou despachando e sentenciando alguns finais. E aí, nisso, eu tive que parar. Quando eu parei, o sistema automaticamente tira da pasta CONQ-J e joga na pasta de retorno de conclusão, porque eu já tinha materializado que o ato era de sentença. Então, ele coloca retorno de conclusão de sentença. Depois, enfim, com muita correria, né, a cabeça pensando em mil coisas, não lembrei de que tinha começado a fazer aquilo e nem tampouco o número do processo para eu pesquisar. Aí o cartório, porque está criando, né, a mentalidade de buscar os relatórios do que está paralisado, verificou que esse processo estava paralisado há mais de 30 dias e aí eu pude, então, terminar a sentença que eu estava fazendo, né? Porque no processo eletrônico, e isso é um cuidado que a gente tem que ter, a gente não está vendo o processo na nossa frente, né? Então, o que a gente não vê não incomoda, a gente não sente e não se preocupa. Então, se você não criar o hábito de tirar relatório no processo eletrônico, você vai ter problema, né? A gente precisa desse relatório porque ele, às vezes, entra numa pasta por algum motivo e fica perdido, né? Então, se você não tirar a extração, né, do que está paralisado, né, do que está sem andamento, você realmente vai ter problema com o processo eletrônico, né? Porque
É aquilo, não está lá no teu escaninho, não está lá, né, no cartório à vista de todos, né? Exatamente. Ele migra automático. Fechou, gravou, ele joga lá. Retorno, conclusão, sentença. E a tendência com o fluxo automatizado agora é realmente, lá no futuro, andar sozinho. Então, a gente precisa realmente... Tem que ter o hábito de abrir essa pasta sempre, exatamente. Então, mas é o que eu falo para os senhores. Às vezes, a pasta... né, pode ser movido o processo de uma pasta para outra. Então, assim, o que mostra para a gente o que realmente está sem andamento é esse relatório de processos eletrônicos. E quando eu mostrei para um juiz isso, ele ficou assustado. E ele falou, nossa, eu não sabia que tinha isso tudo parado. E aí ele foi junto ao cartório para pedir essa providência. Então, às vezes, realmente, é o que o doutor Leonardo falou. A gente não incomoda, a gente não sabe, está confortável com o que o cartório está mandando e achando que é só aquilo, né? Então, a gente tem que ter mais monitoramento sobre isso. Tem também assim, o relatório de cartas precatórias recebidas, né? São as cartas precatórias que impactam também no acervo, e como elas têm um trâmite mais rápido, na página 16, quando tem um trâmite mais rápido, também é bom monitorar para devolução e reduzir. Tem de processos suspensos pelo 366, e aí, nessa situação, é bom que o cartório tenha esse relatório. Esse relatório ele é recente, né, em razão da gente verificar a necessidade que os cartórios criminais tinham por verificar uma vez por ano, né, porque esse 366 está suspenso, não encontrou o réu, e aí tem que fazer aquelas diligências anuais e tem que separar numa prateleira ou numa estante específica. E agora, com o relatório, ele consegue perceber todos os processos que estão suspensos pelo 366 e agir da forma melhor aí. E o último relatório seriam os processos em fase de cumprimento de sentença e execução, que também é uma forma de dar celeridade aí para ver se já houve o cumprimento, para extinção e arquivo definitivo, né? Vem com a data. Não, ele vem todos os relatórios que estão na fase de execução, né, seja extrajudicial e cumprimento de sentença, isso. Ele vem com a data. Ele vem a data de distribuição, o último andamento, né, a data do andamento e a classe dele. Então, a gente pode tirar. Então, assim, queria dizer para os senhores, já agradecer essa primeira parte, e falar que, no DCP, hoje, a gente tem diversos relatórios para facilitar a gestão, né? Eu lembro que, quando o CNJ esteve no tribunal fiscalizando, foi uma correria, e a gente conseguiu, né, receber ligações de o CNJ quer isso aqui e tal, e graças a Deus a gente conseguiu ajudar os colegas, ajudar os magistrados na extração desses relatórios que não são usuais, né, do cartório, do gabinete, mas relatórios específicos. Então, assim, a gente está aqui para se deixar à disposição para eventual... Põe só na última parte, aqui é o e-mail. Eventual solicitação de relatório ou dúvida. Lembrando que essa cartilha vai ser enviada a todos os juízes, né? Vou entrar em contato com a agente de capacitação para que... seria um deverzinho de casa para vocês. Eu vou pedir isso para que os senhores extraiam esses relatórios que nós falamos hoje, para verificar se nas serventias de vocês há algum impacto. Em havendo alguma dúvida, no próximo encontro, a gente, né, sanaria e discutiria mais, porque o caso concreto, né, de cada serventia. Então, aí está o e-mail. Eu vou pedir para abrir o PowerPoint, porque está na imagem, então não está aparecendo seu e-mail na tela. Ele está na imagem da câmera aqui da banca, né? É o último. Aí. Então, agora, esse é o e-mail. Agora eu acho que vai. Esse é o e-mail, então, qualquer contato. E, mais uma vez, obrigada. A gente dgjur.apoio@tjrj. Isso. Okay. Obrigada, doutor Leonardo. Ah, sim.
Bem, então eu que agradeço, Carla. De fato, esse trabalho é importante, né? Eu sou um fervoroso defensor do gerenciamento cartorário. Eu acho que o juiz, infelizmente, né, hoje ele tem essa obrigação, né, embora todos nós tenhamos feito faculdade de Direito, necessariamente tivemos que nos tornar gerentes, né, dos nossos cartórios, administradores do nosso cartório. E hoje a função jurisdicional ela é um pouco mais do que simplesmente prolatar sentenças, né? Se você se limitar a ser um juiz que só prolata sentença, o seu cartório vai ser um pandemônio, né? Então, eu acho que o juiz tem que fazer parte desse processo, tem que ter uma sociedade, digamos assim, com o teu chefe de serventia, né? Parceiros. Eu acho que eu penso muito nesse trabalho em equipe, né? Eu vou ao cartório sempre, todo dia eu entro no cartório, enfim, mesmo estando na corregedoria, eu sempre passo lá para ver se está tudo certo, se estão precisando de alguma coisa, porque eu acho que o juiz que não frequenta o seu cartório, ele realmente vai perder alguma coisa, né? Não dá para você largar as coisas na mão do teu chefe de serventia, por mais confiança que você tenha nele, né? Ele pode ser um excelente profissional, mas ele não tem, às vezes, o feeling, né, de enxergar algumas coisas que você, por ter o conhecimento jurídico maior, às vezes acaba podendo ver aquilo. Então, eu queria agradecer essa parceria. Pelo menos na minha vara foi muito importante, né? Eu, quando assumi, teve uma questão de processos que estavam desaparecidos no sistema. Um dos indicadores mostrava que eu tinha 9.000 processos, não sei se você vai lembrar disso. O outro indicador, no próprio DCP, mostrava que eu tinha 7.000 processos. Eu não sabia quantos processos eu tinha ao final. Enfim, e a gente conseguiu ir depurando, e hoje a gente chegou a um denominador comum, né? Enfim, então os processos que estão lá estão mais reais, né? E por conta disso, né, das inconsistências, né, da falta de alimentação do sistema ou da alimentação equivocada do sistema, muitas vezes. Então, é muito importante esse controle. Eu queria agradecer ao diretor Carlos Gralato, é difícil falar o nome, né? Gralato, né? Enfim, a Carla também, por ter vindo aqui. A DGFAG, sempre minha parceira, né? A gente trabalha juntos, enfim, isso é muito importante. E a todos vocês que prestigiaram aqui o evento, não tem a intenção de ser uma aula, né? Mas uma mera exposição de alguns relatórios que são importantes para melhorar a gerência do cartório. Então, agradeço a todos, a Cabo Frio, Caxias, Volta Redonda, Niterói, e também aos outros que já não estão mais presentes, e aos que tiveram aqui também a presença no nosso auditório. Obrigado. Então, eu declaro encerrado o evento.